Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um webinar da nossa série sobre inteligência artificial. Como vocês sabem, toda quarta-feira a gente está fazendo um webinar falando sobre esse tema, que é um tema super atual nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico. Vamos falar sobre viés e ética na inteligência artificial, ética nos algoritmos. Aqui comigo está Rafael Pelon, advogado, a Dora Kaufmann, professora. Eles vão estar me acompanhando aqui no dia de hoje, e a gente vai abordar esse tema, que é um tema bastante pedido, um tema que gera muitas perguntas e muitas preocupações quando a gente fala de inteligência artificial. Esse evento ele vai acontecer toda quarta-feira, e é em preparação para um evento que nós vamos ter. Então, aqui tem os detalhes do evento, no dia 30 de outubro, das 9 às 18 horas. E aqui os principais tópicos que a gente vai cobrir hoje. Nós vamos falar um pouquinho de bias, viés, e ele pode ser intencional ou não. Vamos falar um pouquinho de ética, sobre privacidade e sobre persuasão e manipulação. Tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre bias e viés. Eu estou aqui com o Rafael e a Dora, e eles vão comentar sobre o assunto. Aqui vocês podem ver, e quando eu coloco bias, viés intencional ou não, tem dois casos que podem acontecer. Um é quando o bias ele acaba refletindo um comportamento humano. Então, pode ser um comportamento que foi gerado, por exemplo, numa empresa, a promoção dentro dessa empresa, ela privilegiava determinado gênero, determinada formação, e isso está nos dados que são usados para treinar o algoritmo. E pode acontecer num processo de contratação, por exemplo. E a gente diz que esse bias ele é não intencional, porque é um bias que estava implícito, ele não era um bias declarado, mas ele estava presente nos dados, e esses dados foram os dados que foram usados para treinar os algoritmos. E aqui tem um que a gente diz que é um bias talvez não intencional, é quando a fonte dos dados ela não era representativa de toda a diversidade que a gente tinha. Então, hoje se fala muito, por exemplo, em reconhecimento de imagem, que determinados gêneros, determinadas pessoas têm mais dificuldade de ser reconhecida, é um pouco mais difícil reconhecer mulheres e pessoas de cor, e o algoritmo tem mais dificuldade para isso. Então, eu queria aqui, Rafael, Dora, que vocês comentassem um pouquinho sobre o tema. Bias intencional ou não intencional, como vocês veem isso, e o que a gente pode fazer para evitar um pouco esse tipo de problema. Eu queria fazer um comentário anterior, porque eu acho que é muito importante, talvez seja cacoete de ser professora, mas entender o que é a inteligência artificial hoje, né? Porque quando a gente fala assim, de treinar hoje, o que quase, assim, grande parte, a maioria das aplicações que estão acontecendo tem a ver com um modelo chamado Deep Learning, aprendizado profundo. E esse modelo é um modelo estatístico. E assim, bem rapidamente, ele é um modelo estatístico de probabilidade. Então, em vez de você programar, como tradicionalmente a gente fez, né, ele aprende através dos algoritmos, através dos dados. Por isso, e daí decorrem todas as questões que a gente vai conversar hoje, porque são dos dados, e os dados eles são produzidos por nós, né? É o nosso comportamento, é o que a gente faz fala no celular, a gente posta nas redes, tudo que a gente faz, nosso cartão de crédito, pagamento, tudo que a gente fez online, a gente gera dados. E a partir desses dados, com base nesses dados, que esse modelo hoje, que permeia quase todas as atividades, ele treina com esses dados que estão expressos, que expressam, né, que todo o nosso comportamento. Então, acho que isso é o primeiro que eu queria comentar. É bem nessa linha. Primeiro, boa noite para todo mundo, bem-vindos. Hoje, o que a gente tem são as aplicações são tão boas quanto a base de dados que alimentam essas aplicações, ou seja, bases de dados muito fechadas ou que tenham dados extremamente homogêneos, elas não são boas. Eu preciso carregar as aplicações com cada vez dados mais heterogêneos, até porque o mundo, o planeta, ele não tem um tipo de pele, um tipo de pensamento, um tipo de pessoa. E a gente, perdendo essa diversidade
naquilo que é utilizado para alimentar essas bases de dados, consequentemente, cria todos esses vieses e esses problemas. A grande discussão hoje, pelo menos do ponto de vista jurídico, é a discussão da privacidade, e fica essa discussão de comodidade versus privacidade, ou seja, boas aplicações de inteligência artificial dependem de bases de dados muito abrangentes. E como é que eu consigo, então, trabalhar com bases de dados muito abrangentes no momento em que se discute justamente a limitação dessas bases de dados, porque treinar bases, a gente teve agora notícias de grandes empresas apagando bases de dados usadas para treinar algoritmos de reconhecimento facial com 10 milhões de faces. A gente teve a New York Times no domingo falando que existem empresas de tecnologia capturando dados de câmeras de segurança pública com mais de 1 milhão de faces para que o treinamento seja de fato eficaz. Então, e é óbvio, a intenção é que a base seja a mais abrangente e a mais diversa possível, justamente para que as aplicações funcionem. Mas como é que a gente trabalha essa intenção, que, enfim, é justa, é legítima, ao mesmo tempo em que a gente precisa manter os direitos das pessoas também a não serem capturadas, a não quererem participar disso o tempo inteiro. Então, como é que a gente briga nessa régua? Você tocou num ponto bom, né? Que esse balanço entre a privacidade e, ao mesmo tempo, você conseguir ter o volume de dados que seria necessário para o algoritmo para poder incluir essa diversidade, né? Exato. Então, como é que a gente busca um balanço para que ainda esteja representando a privacidade, respeitando a privacidade das pessoas, mas com dataset inclusivo? Mas aí tem várias questões, porque isso leva, por exemplo, a um problema que eu acho que tem vários impactos negativos que estão acontecendo. Um deles, eu acho que é a questão da concentração de mercado, né? Porque, nesse caso, por exemplo, empresas gigantes de tecnologia, elas levam uma vantagem, porque elas têm uma base de dados monumental. Quer dizer, o Google, independente das novas leis de privacidade, ele tem uma base de dados, por exemplo, né? O Google, uma base de dados monumental, que ele pode treinar os algoritmos deles, tornar mais eficiente cada vez mais, oferecer produtos melhores. Então, essas grandes empresas de tecnologia, elas, com todo esse ambiente que a gente está tendo, elas tendem a ter uma grande vantagem, e o poder delas está concentrado nisso. Não é tanto a tecnologia, mas do fato de que elas têm a base de dados, que é o que faz funcionar o processo hoje por conta disso do que a Dora está colocando nas leis de privacidade, tanto a GDPR europeia quanto a Lei Geral de Privacidade brasileira, uma das ferramentas que vão ser implementadas, mas assim, talvez a mais difícil delas, ninguém conseguiu implementá-la na Europa depois de quase um ano e meio de lei lá. Aqui vai demorar não sei quantos anos, é o direito à portabilidade de dados, ou seja, para tentar equilibrar o campo de jogo, se prevê nessas leis que os usuários têm o direito de carregar os seus dados para qualquer tipo de aplicação, para tentar um pouco dar o direito de todo mundo a acessar bases. A Autoridade de Competição Europeia, da Margrethe Vestager, que é do governo da Dinamarca, mas hoje não, há 5, 6 anos está como comissária de concorrência da Europa, da União Europeia. Uma das ferramentas que ela tenta hoje, já discute e coloca mesmo para discussão em eventos, tentar então trabalhar com a portabilidade de você criar bases de dados que sejam publicamente acessíveis, ou seja, a base do Google amanhã tem que estar disponível para todos que quiserem acessá-la, justamente para tentar tirar um pouco desse problema da concentração. Eu acho isso muito difícil, né? Exatamente. Eu acho muito difícil. Agora, eu queria levantar uma outra questão, porque tem muitas críticas sobre essa questão do viés, ela está sendo muito discutida na mídia, em todos os fóruns. Agora, se a gente comparar com o que a gente tem, quer dizer, primeiro, que os humanos têm viés para tudo, né? Nós somos absolutamente preconceituosos sobre todas as decisões que a gente toma. Então, eu acho que, apesar de todas as questões que eu acho que são legítimas e que devem, de fato, ser estudados mecanismos para minimizar ou, pelo menos, eliminar o viés dentro desses modelos estatísticos para eles se tornarem melhores, mas, de qualquer jeito, eu acho que é muito melhor, é muito menos comprometido do que as decisões dos humanos. Então, isso é importante a gente comparar
senão fica parecendo que o mundo anterior aos algoritmos era uma maravilha. É um mundo que nunca existiu, né? As pessoas... Eu comprei assim, a contratação de RH. Hoje tem os modelos de inteligência artificial, os algoritmos, que fazem a correlação entre uma vaga, por exemplo, disponível, e os candidatos. Agora, o que era... Quando não usa o algoritmo, o que acontece? São pessoas, 2, 3 pessoas, que tomam a decisão absolutamente enviesadas, com todos os preconceitos, toda a carga emocional. Acho que você colocou um ponto importantíssimo, né? Não é um problema novo que se criou. Na verdade, o problema existe e talvez hoje a gente quantifique ele um pouco melhor, né? Porque, como você mesmo comentou, na contratação em RH, nas promoções, já existia um bias humano. Talvez ele não era declarado, né? Tem sempre a intenção de que o robô seja melhor que a gente. É isso, eu acho que esse que é o ponto. E, na verdade, os robôs, os algoritmos, eles vão repetir os nossos problemas. Uma boa parte desses problemas é exatamente a propagação dos bias humanos para as máquinas. E o grande problema é que, como as plataformas elas escalam exponencialmente as aplicações, alguns problemas que a gente tinha que seriam pontuais e eu poderia resolver de forma pontual, eles passam a ser e a ocupar, exatamente. Então, o impacto é muito maior. Mas a boa notícia que eu vejo é que eu acho que tem vários centros de pesquisa e das empresas também que estão investindo fortemente para resolver esses problemas, né? O problema do viés, que é um problema que todo mundo... Então, eu acho que, em algum momento, vai se conseguir criar algum mecanismo que minimize ou elimine o viés. O que eu acho um grande avanço, porque a gente não consegue fazer isso com os humanos. Exato. Jamais nós vamos fazer isso com os humanos. Pelo então, menos... nós temos que ter um mecanismo melhor de poder de decisão do que hoje a gente tem com os humanos. Mas, pelo menos, existe um debate em torno do tema, existem iniciativas tentando fazer com que os datasets sejam mais inclusivos, que a gente adresse o problema. Nós falamos um pouquinho de ética. Quer falar? O Cláudio Próspero mandou que os dados pessoais não são da Amazon, Face ou Google. Eles foram primeiro capturados por eles, mas são nossos. É um pouco o que o Pelon mencionou, né? Depois que no caso da União Europeia, com a GDPR europeia, isso já está em vigor. Talvez aí o grande ponto das leis de privacidade, a lei brasileira agora foi confirmado pelo Congresso semana passada, a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, de fato, e o grande ponto, a grande mudança da lei é essa troca de titularidade. Desde que a internet existiu e que se a gente começou a ter modelos de negócio na internet, todos os dados que eram fornecidos por quaisquer usuários passavam sempre à titularidade das plataformas, e as plataformas poderiam utilizar esses dados como bem entendessem. A partir do momento em que as leis de privacidade entram em eficácia, os dados voltam a ser das pessoas que os geraram. Nós, na verdade, emprestamos esses dados. E aí as condições desse empréstimo, dessa troca, tem que ser muito bem esclarecidas e tem que ser muito bem colocadas por essas empresas. É complexa essa colocação, até porque o valor dos dados agregados é o mesmo que você retire o seu dado, o algoritmo já foi treinado com aquilo. Você não tem como pegar de volta o treinamento. Exato. Então, essa portabilidade é um pouco mais complexa, né? Mas, além disso, tem dentro da lei, o Rafael sabe melhor que eu, mas tem a previsão, a categoria legítimo interesse. Exato. Então, através do legítimo interesse, você abre uma possibilidade enorme, porque todas as empresas, ou quase todas as empresas, elas vão poder usar os dados dentro do seu legítimo interesse. Elas têm que estar atentas. Porque elas vão ter que provar, a autoridade vai poder, a qualquer momento, pedir um relatório que elas provem que, de fato, elas usaram o dado para legítimo interesse. Que eu preciso daquele dado. Mas a gente pensar... diversa aquela que ele foi originalmente cedido, né? Então, mas se você pensar assim, todas as empresas em geral, elas tendem e vão tender cada vez mais, porque vai ter um certo controle sobre isso, ou pelo menos elas vão ter a preocupação em relação à nova legislação, e elas vão atuar no legítimo interesse. Então, isso elas passam a ter o domínio dos dados. A obrigação da transparência, ou seja, eu não posso mais coletar dado pelo simples fato de coletar, porque eu quero ter muito dado. É óbvio que ter muitos dados melhora em treinamento, melhora na abrangência, melhora num monte de sentidos. Mas a partir da entrada da lei, eu preciso, de fato, explicar. Hoje a gente tem, e assim, se vocês param para navegar na internet,
Todo mundo pede aqueles dados básicos, e-mail, nome, CPF, mas tem gente que pede tipo sanguíneo. Tem gente que pede foto da sua... Mande-me sua foto da sua face. Vai regular pelo menos esses abusos, né? E aí a gente vai ter um pouco de limitações nisso. Rafael, eu vou passar para um próximo tópico aqui, ligado, a gente vai tentar cobrir 4 tópicos, falar um pouquinho sobre algoritmos. Os algoritmos eles podem mapear a personalidade dos usuários, e a gente já tem aí comprovações de que eles conseguem mais de 80% de precisão, e eles conseguem detectar coisas como gênero, idade, formação, etnia, desvios de personalidade, preferências religiosas, políticas, orientação sexual. Ou seja, os algoritmos eles são muito eficientes para poder fazer isso e fazer isso em volume. A gente usa técnicas similares às que a gente usava, que os humanos usam, mas fazem isso em escala. E aí tem uma discussão hoje sobre o poder dos algoritmos e a quem eles servem, né? Qual é o objetivo no modelo que a gente tem da internet hoje? Então, uma internet, entre aspas, ela é gratuita, né? Mas, na verdade, o que está sendo vendido é uma propaganda, o que está sendo vendido é a sua atenção. Então, e a gente tem grandes empresas, né? Aqui tem alguns exemplos, YouTube, Facebook, Netflix, Spotify, que são empresas que têm algoritmos de recomendação que são baseados exatamente nesse conhecimento do usuário, no profiling que ele fez desses usuários e tal, e em função disso ele vai recomendar músicas, vai recomendar séries, vai recomendar qual é o vídeo que você pode assistir, e um dos objetivos é o binge watching, né, que é uma palavra aí da moda e uma palavra nova, que as pessoas fiquem compulsivamente engajadas. Quanto mais tempo você tiver engajado ali, mais propaganda você vai estar exposto, mais ele monetiza esse usuário. Mais dados você gera. Mais dados você gera. E a preocupação que eu queria colocar no debate é o que você sugere. E qual é o objetivo daquilo que você está sugerindo? É uma coisa que vai para o bem-estar do indivíduo, ou uma coisa que, eventualmente, se ela for mais engajadora, se ela tiver um poder de gerar um engagement maior, pode ser uma coisa viciante. Uma pessoa que já tem alguma propensão, seja uma propensão a drogas, remédios, ao jogo, o que você vai sugerir para ele e até que ponto aqui vai a ética? Você deveria ter um caminho de saída ou você vai sugerir um conteúdo que você sabe que não faz bem para essa pessoa, mas é o que vai deixá-lo mais engajado? Um adolescente que está procurando sobre dietas, você vai oferecer um conteúdo sobre anorexia ou você vai tentar fazê-lo sair daí? Então, como é que a gente consegue fazer com que esses algoritmos eles estejam ali para nos servir e não para simplesmente gerar o maior engajamento possível com o conteúdo que eles estão nos mostrando? Primeiro, acho que é interessante comentar a primeira e a segunda era da internet, né, no Brasil, desde 95, estamos indo aí para 25 anos de internet. O que a gente viveu foi talvez a primeira geração em que a gente teve a configuração do que hoje já se cunhou como o capitalismo de vigilância, né? Então, um modelo de negócios em que o interesse sempre é manter as pessoas o mais engajadas possíveis para que elas sejam monetizadas. Quanto mais uso eu tenho, mais monetização, e esse sistema vai se retroalimentando. Conforme isso vai caminhando, o que a gente acaba vendo é que esse modelo chega, talvez, agora, por conta dos escândalos que a gente teve de privacidade, de vazamento, de Cambridge Analytica, as leis de privacidade que vieram em resposta a isso, o esgotamento desse modelo. E a gente passa a ter o início aí dessa era em que os sistemas agora de assinatura, com menos publicidade, mas com os algoritmos de recomendação do binge watching, eles tentam te capturar pela qualidade do conteúdo e pelas bolhas que eles criam de conteúdos muito bons no seu entorno. E que gera um problema também aí de vício, enfim, a pessoa passar muitas horas ou o dia inteiro. A resposta para isso, que tem surgido por enquanto, e até na tentativa de evitar uma regulamentação mais forte sobre isso, são as próprias travas das plataformas. Então, são os aplicativos de controle de tempo que a Apple e o Google estão colocando nos sistemas operacionais móveis. O próprio Netflix hoje, se você deixa uma série rolando depois de determinado tempo, ele vai começar a travar, vai começar a perguntar se de fato você está assistindo ou não.
se não é hora de fazer outra coisa, de ir ao banheiro, de comer, de dormir. E isso começa um pouco a demonstrar que a gente está tendo as ferramentas, e as empresas, principalmente, com alguma preocupação de não matar o usuário. Então, assim, a intenção do início foi colocar todo mundo para dentro. Agora que a gente tem a maioria das pessoas, pelo menos do planeta, hoje no Brasil não, a gente não tem a maioria da população brasileira online, a gente tem quase a metade. Mas pelo IBGE temos 90 milhões, né, de 210. E isso mostra o tamanho do que vai crescer. A gente começa a ter essa preocupação de, tá bom, tá todo mundo dentro, agora essas pessoas têm que utilizar isso de forma correta. Eu não acredito, principalmente, que a gente tenha que regular tempo de uso. Então, isso fica muito no critério de cada plataforma. Rafael, eu acho mais complexo do que o tempo de uso, né? Eu digo a qualidade do que está sendo oferecido com o próximo vídeo, porque não adianta limitar, eu quero limitar 2 horas. O problema é o que ele vai me mostrar. Está buscando maximizar o quê? Se eu pudesse escolher, eu quero um conteúdo de qualidade, Exato. de fontes seguras. Eu não quero fake news, eu não quero... Hoje, o problema da internet é que tornou muito fácil para que muita gente gere conteúdo, mas também se tem cada vez mais um conteúdo de qualidade ruim. Exato. Mas a gente passou por isso, Marco, no início da TV, e depois de 50, 70 anos de TV no Brasil, eu ainda sou um defensor do que o CONAR Como é que prega. mesmo se auto-regule? Não, na verdade, a gente tem um período de explosão e depois a gente tem um período de qualificação. O melhor sensor de qualquer coisa ainda é o controle remoto. Então, assim, por mais que eu tenha uma explosão de conteúdo, isso aos poucos vai amadurecendo e vai decantando, e eu vou tendo os melhores conteúdos. A gente tem um belo exemplo hoje na internet brasileira, principalmente, nos youtubers. Os youtubers brasileiros são alguns dos melhores do mundo, alguns dos que mais têm seguidores no mundo, e tem um altíssimo nível de qualidade que foi criado porque a gente precisava decantar de um mar de gente que estava fazendo vídeo quem seriam os melhores. Eu acho que a gente tem que sempre, eu gosto sempre de a gente comparar com o que aconteceu. Assim, primeiro, eu acho que as plataformas, todas elas, voltando à pergunta inicial que você fez, eu acho que não são excludentes, né? Elas querem, claro, que você fique mais, elas querem o seu engajamento, mas se elas não oferecerem alguma coisa de fato, de valor para você não vai estar lá. Então, os usuários das plataformas são os clientes. Então, para qualquer empresa funcionar, ela tem que agradar o cliente. Então, ela tem que produzir coisas que o cliente esteja interessado. 1. 2, eu acho que a maior parte das pessoas não são pessoas que têm tendência a comportamentos assim patológicos, né? Então, acho que tem sempre as pessoas, como qualquer, se não for na internet, vai ser por outra razão, vai ser por drogas, isso. Eu acho que a maior parte das pessoas são pessoas que trabalham, estudam, têm família, e elas vão estar regulando e acessando. Eu acho e eu concordo com o Rafael, eu acho que isso é um período que vai ter uma adaptação, uma normalização, e a tendência é sempre que a qualidade melhore. Eu acho fantástico. Eu que assim, já existia no mundo quando a televisão começou, eu acho um negócio fantástico, porque tudo isso, olha, eles regulam o que a gente vai ver. E o que era antes da internet? O que regulava? Eram os grandes veículos de mídia e o professor na sala de aula e o pai e a mãe. E a gente não tinha mais nenhuma informação, né? Então, eu acho que, mesmo com todas as críticas que eu acho válido, eu acho que a gente tem que estar atento ao aproveitamento, para a gente ter uma qualidade cada vez melhor. Eu acho que a gente tem que... Mas a gente também tem que pensar que nós temos acesso a muito mais informação, que a curadoria hoje é muito mais diversificada. A gente viveu vários episódios, inclusive no Brasil, de que a grande mídia pautou alguma coisa e as redes pautaram outra, e a grande mídia teve que mudar a pauta. Isso nós vivemos em vários momentos. Então, acho que é um movimento muito rico, né? E aí, mais um ponto que eu queria comentar, essa personalização que existe na internet, ela não é, nos sistemas de algoritmo, ela não é individualização, né? São duas coisas diferentes. Ela não fala com o Marcos, com a Dora, com o Rafael. Ela fala com um conjunto de pessoas que ela faz uma
uma comunidade que pessoas afins, né? Então, isso dilui a sua preocupação, por exemplo, porque ele não vai mandar para alguém que é viciado, então vai mandar droga específica para aquela pessoa. E não tem essa individualização, né? É sempre um conjunto de pessoas, é sempre uma comunidade. Tanto por isso que tem erros. A gente vê no Netflix que às vezes a gente recebe recomendação que tem nada a ver conosco. Exato. Porque não é para a gente, é tá para o grupo nosso, e é sempre a probabilidade. Como é um modelo estatístico, é sempre a probabilidade do Rafael gostar desse filme. É assim que o Netflix trabalha, é assim que o Google trabalha, é assim que todos esses mecanismos trabalham. Então, eu acho que tem questões, a gente não tem muito tempo aqui para discutir com mais profundidade cada um dos pontos, mas tem questões, mas eu acho que a gente tem, em geral, a gente tem um universo de comunicação, de informação muito maior do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Talvez eu comece, só para finalizar o ponto que você tinha colocado, talvez o grande dilema ético é quando a gente tem algoritmos que têm alguma informação que ou a gente não quer dividir com ninguém, e a gente tem N casos hoje de algum algoritmo que tomou uma conclusão que alguém não queria que fosse tomada. A loja de varejo saber que a moça adolescente está grávida antes dela contar para os pais. A história do dilema ético que não foi resolvido da pesquisa do Google tem uma probabilidade muito alta de saber que alguém provavelmente está com mal de Parkinson só pelas buscas que a pessoa faz e não saber se conta ou não para a pessoa. Então, hoje, talvez o grande dilema ético seja com informações suficientes e hoje, cada vez mais pela gama e volume das bases de dados, eu preciso informar muito pouca coisa para que o sistema tome alguma decisão muito certeira sobre algum fato. Mas o sistema não toma decisão sozinho. Não, tem esse exemplo que você deu, por exemplo, da farmácia, que aconteceu nos Estados Unidos, que identificou, alguém tomou a decisão de que ele ia mandar toda aquela publicidade de grávida para a casa da moça. Né? Isso não é... Esses sistemas hoje, a inteligência artificial não tem um grau de autonomia que a gente possa dizer, bom, os algoritmos vão fazer isso, aquilo. Eles fazem parte de um processo, de uma estratégia de uma empresa que ela está tomando. Então, a gente tem mais mecanismos de mediar isso. Eu acho que uma conclusão do que a gente está vendo aqui é que, como tudo, e o tema é polêmico, tem prós e contras, existem mais benefícios do fato de ter mais conteúdo sendo gerado, é mais difícil de você empurrar uma única verdade. Você mesmo comentou, as emissoras emitiam um conteúdo, e, na verdade, nas redes sociais você estava vendo uma manifestação que não era a mesma do que estava aparecendo. Que se chamava grandes narrativas. Na verdade, a gente tem essa dicotomia no mundo. Né? A gente tem a democracia muito forte em alguns países e o início do autoritarismo muito forte, os dois possibilitados pelas mesmas ferramentas. É a melhor prova de que você pode usar para os dois lados. Então, acho que esse cenário que a democracia está em xeque, eu acho que não é por causa da tecnologia. Eu acho que é um conjunto de situações. A tecnologia é um dos fatores, agora tem vários. Nenhuma transformação social importante, nenhuma crise é causada por uma razão, muito menos pela tecnologia. Pelo conjunto. Agora, eu acho que a gente vai voltar nesse tema no quarto item, que é quando a gente, quando a gente falar na personalização. E se o algoritmo te conhece melhor do que você mesmo, e de alguma forma você está sendo manipulado. Ou seja, tem alguma sugestão que está sendo feita e você não está nem percebendo isso. A gente vai comentar isso um pouquinho para frente, mas eu ia dar um break para ver. Andressa, alguma pergunta de fora que a gente deva... bastante sobre monitoramento de câmeras, o governo chinês, o caso no Rio, no metrô de São Paulo. O do Rio nós estávamos comentando aqui um pouco antes da palestra, com o Pelon, que é carioca, né? E tem um pouco de comentário profissional também. Da abordagem que a China tem com relação à inteligência artificial versus a abordagem americana, né? O Keith Lee é uma pessoa que fala muito sobre isso, inclusive colocando as vantagens e desvantagens eventuais que teriam, né? Um modelo na China, onde os
os usuários dos dados eles estão menos preocupados com a privacidade e mais preocupados com o bem comum. Então, estariam dispostos a abrir um pouco do que a gente falou lá na primeira pergunta, um pouco disposto a abrir mão da privacidade se eles enxergam que isso... E no caso deles, eu acho até mais que conveniência. Eles acreditam numa coisa, né? Mas não sei se você quer fazer algum comentário. Mas ontem foi divulgado um processo que eu trazer mais para perto da gente, do metrô de São Paulo, né? Então, acho que isso está mais no nosso universo, que vai ter câmeras que vão controlar reconhecimento facial e reconhecimento de objetos. Então, é sempre assim, tem muitos benefícios, porque, de fato, pode reduzir, tem um potencial de reduzir a criminalidade, de achar mais rápido algum objeto perdido, até isso. Agora, tem o outro lado, que pode ter impactos do ponto de vista da privacidade dos cidadãos de São Paulo muito forte. Agora, depende, isso não é o algoritmo que vai definir, isso é política pública. Especialmente se ele for mal empregado. Nós estávamos discutindo um pouco antes aqui no Café no Rio de Janeiro, onde aparentemente setaram um target muito baixo. O problema do Rio, então, só para lembrar, a gente está falando de metrô, né? Mas agora na Copa América, a gente tinha todos os estádios que tiveram jogos da Copa América, então 5 cidades, mais os aeroportos do Santos Dumont, Galeão, Guarulhos, Congonhas, já estão com os sistemas de reconhecimento facial ligados, com as bases de procurados da Secretaria de Segurança do Rio, Bahia e São Paulo ligados. No Carnaval já aconteceu isso na Bahia, no Rio. O ponto é e prenderam 4. Com que grau de confiança a gente vai tomar uma ação, né? O Mandora falou que é estatístico. Exato. Se você tem um match com 50% de confiabilidade, você vai tomar alguma ação? Muito baixo. O problema do Rio você na vai semana fazer isso com passada 95%. Senão corre o risco de você gerar uma série de falsos positivos, você ter um monte de pessoas sendo presas pelo... O problema do Rio foi um falso positivo, que prenderam uma mulher em Copacabana, confundida com uma foragida da justiça que já estava presa. Já estava presa. Então, assim, a base de dados estava desatualizada. E o falso positivo, porque ele não checa com a base de dados para ver um caso que... E aí, em vez de alguém falar, não, estamos atualizando a base, fica um jogo de empurra. Não, mas a base é da civil, mas a militar que usa. Então, um não atualizou, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. O que mostra um pouco da complexidade do problema. E a própria questão você fazer reconhecimento facial para fins de segurança pública, você vai de fato prender alguém no meio da rua, você não pode trabalhar com estatística baixa, com percentual baixo. Então, hoje já se recomenda para quem usa isso de fato a sério, Estados Unidos usa, a China usa, o Equador usa, o Chile usa, aqui na América Latina, você tem de fato o match com acima de 90%. Abaixo disso, o sistema às vezes sequer considera. Mas esses sistemas que estão sendo usados na polícia, pela segurança pública, eles estão em média 80%, são os melhores sistemas. Agora em maio, foi em maio, não sei se vocês viram, a cidade de São Francisco proibiu. A polícia e a segurança de usar reconhecimento de imagem, que foi a primeira cidade, aliás, me parece que é a única, que proibiu o uso. Isso eu acho que a questão tem uma questão de confiança, né? Nós estamos numa era que a confiança está baixa, a confiança nas instituições, nas empresas, nos governos, porque é isso, a gente fica muito desconfortável porque a gente não tem confiança que vai ser usado para os fins certos. Então, exato. É isso que gera esse incômodo muito grande, sabe? E que é legítimo. Eu acho que é para ficar incomodado mesmo. Não, hoje a grande preocupação no reconhecimento facial é o uso da segurança pública, porque isso pode descambar para o totalitarismo. E o próprio viés, é um grande risco. O próprio viés dos dados aqui ele tem um papel também. Né? Chegar à conclusão que nos Estados Unidos, por exemplo, implementaram isso mais em comunidades que tinham um grande índice de assaltos, um grande índice de ocorrência. Isso fez com que determinadas pessoas tivessem uma probabilidade muito maior de ser presa, exato. Porque se você tivesse negro, porque você dá uma realimentação mal colocada, dá uma realimentação positiva. 70% dos prisioneiros dos Estados Unidos são negros e latino-americanos. Então, a base de dados, você está treinando a probabilidade de um próximo negro, um latino-americano. Ele vai repetir. Então, existe o issue do que a gente falou no primeiro bolo. A questão é que esses modelos e esses algoritmos, eles dão um poder muito grande, né? E como quem
quem pilota, digamos assim, ou são as empresas ou são os governos. Como nós estamos com crise de confiança em relação aos dois... Não, e tem casos demonstrados nos Estados Unidos onde o algoritmo deu uma pena para um crime que aparentemente deveria ser menor, para uma pessoa negra, uma pena maior do que... É o sistema de compás. Mas é isso, mas... de novo, são ajustes. O importante é que os benefícios sejam maiores do que... Pulou na internet, numa piada, que a minha esposa me perguntou por que eu estava falando tão baixinho em casa, e eu falei que eu estava com medo que o Mark Zuckerberg estivesse nos ouvindo. Ela riu, eu ri, e a Alexa riu, Siri riu. Isso circulou aí no WhatsApp essa semana, e um pouco depois saíram aí uma série de notícias, acho que semana passada, de que um empregado do Google vazou lá os dados das gravações, inclusive conseguiram identificar, acho que o número do telefone, alguma coisa, e checaram as informações eram verídicas, né? E as informações que eram usadas para treinar o algoritmo. E quando você olha a explicação, você até entende que isso faz parte do treinamento, ou seja, aquilo que o algoritmo não conseguiu resolver sozinho foi passado para um humano, e isso vai ser usado para treinar de forma que na próxima rodada o algoritmo aumenta a eficiência. Então, você estava trabalhando com 92%, ele vai a 94%, 95%, 96%, mas mais uma vez a gente tem um medo aí da privacidade. Todo mundo nos Estados Unidos agora tem uma Alexa, um Google Home, um Google Assistant, tem o Google nos Androids, tem o Siri nos iPhones. Então, a gente falar um pouquinho do risco de privacidade, será que essas máquinas estão ouvindo e essas coisas estão sendo gravadas. E uma outra coisa que saiu na mídia, eu não aguento mais ver pessoas com a idade de 20 anos mais velha, 30 anos mais velha, postadas aí no Facebook, Instagram, em todas as mídias sociais, com o aplicativo FaceApp, que é um aplicativo que está sendo muito comentado aí nessas últimas semanas. E eu fui buscar hoje as principais notícias aqui, quando você busca FaceApp lá no Google, aparece dos riscos. Ou seja, quando você está concordando em fazer aquilo que a princípio é uma brincadeira, o que você está cedendo dos seus dados para o aplicativo? E será que você não está fazendo isso em troca de muito pouco? Então, aqui a gente tem dois exemplos de privacidade para a gente falar um pouquinho. A grande sacada da Cambridge Analytica, quando ele coletou, né, como é que você consegue 700 milhões de pessoas que forneceram seus dados. E a grande sacada deles lá atrás foi, eles fizeram enquetes muito populares, né? Então, qual é o seu cantor favorito? Quem deveria ganhar a Champions League 2016, 2015? E um monte de gente respondia, só que você dava o consentimento para entregar alguns dados sem saber, literalmente sem ler, né? Tudo que ele ia puxar, inclusive ele podia puxar os dados também dos seus amigos. A maioria das pessoas dava um consentimento livre, informado, estava lá tudo descrito, não tudo totalmente, mas assim, tinha termos de uso, explicava o que ia pegar. O próprio Facebook obrigava ele a dizer que ia entregar e-mail, postagens, histórico, e nome e sobrenome. E a maioria das pessoas, no intuito de brincar, acabou passando dados, e isso teve sim a influência, né, já comprovada na eleição de 2016 lá fora. Então, mas aí eu acho que só pra gente, eu acho que o problema não foram os dados, o problema foi quando a gente faz essa brincadeira, por exemplo, no Facebook, eu não vejo problema nisso. Eu acho que é isso. Os dados, eu acharia só, a única observação que eu faria é que eu acho que o Facebook deveria tornar mais transparente. Deveria dizer... Que é o que a lei de privacidade manda fazer. De dizer, avisar para as pessoas que é aquilo que ele está captando do lado. Mas são dados que não tem muito problema, porque o que aconteceu na Cambridge Analytica, no processo lá, é que foi usado para outra finalidade. Exato. Não foi a captação de dados que o Facebook foi vendido e foi utilizado para o propósito do qual as pessoas não estavam autorizando. Especificamente, que as pessoas entregavam dados, né, que era aquilo que o dado a questão do legítimo interesse. As pessoas entregavam muito dado por muito pouco, isso foi a sensação que as pessoas ficam, e que as pessoas não tinham consciência de que aqueles dados seriam usados para porque não eram para ser usados para essa finalidade, para a questão política da campanha eleitoral. Realmente não era. Então, eu acho também que
a gente tem que, um pouco, talvez, a gente começar a priorizar o que é mais relevante e o que não é. Né? Então, eu acho que, por exemplo, essa brincadeira, começou a sair várias matérias falando dos riscos. Eu não vejo muito risco aí, eu acho que é uma brincadeira, você está trocando, tem benefício, não, as pessoas nem participariam, né? O benefício é isso, que está participando da brincadeira, assim como aquela outra que o Facebook fez, há um pouquinho tempo atrás, que era 2 fotos, né? De 10 anos atrás e de hoje. Isso era, evidentemente, para treinar reconhecimento facial, algoritmo para treinar o reconhecimento facial, porque com isso ele já tinha um banco de dados incrível, já com label, já mostrando que é você aqui e você 10 anos antes. Agora, eu acho que isso aí vai acontecer, e eu acho que isso não tem muitos riscos assim, envolvidos. Eu acho que tem que ter transparência. Tem que dizer, olha, nós estamos, esses jogos, essas brincadeiras, para captar dados, informações. As leis de proteção, as leis de proteção as leis de proteção de dados, elas adressam de alguma forma. Né? A gente falou o uso para finalidade que não foi prevista, é uma das formas. Talvez a grande mudança que as leis de privacidade de dados, acho que estão no modelo da União Europeia, né, da GDPR, o que elas fazem é o que é combinado não é caro. Elas obrigam as empresas a dizerem o que elas querem combinar com as pessoas. Talvez esse seja... ter contratos com termos de aceite mais simples, né? Porque as pessoas não leem. Aquele negócio não ninguém tem consegue um artigo ler. dizendo tem que ser simples. Não, mas não adianta ter um termo que eu quero não, aceite. Não, o Google foi multado na França porque era complexo. Tudo. Estava complexo. Não estava... Um contrato que ninguém vai ler. O negócio tem 10 mil páginas. Então... Exato. E o argumento sempre foi, olha, se está complexo demais, existe concorrência. Mas um ponto que eu queria colocar relacionado com esse, a gente fala, as pessoas vão ter acesso a ter os dados de volta, a portabilidade dos dados. Será que as pessoas têm a dimensão real do valor dos dados? O que elas estão abrindo mão? Nós estamos preparados para... Se fala tanto que o dado é o novo petróleo, mas as pessoas têm consciência do que é aquilo? Não, eu ainda acredito que não, e dado ele tem valor quando em grupo, né? Então, assim, um dado sozinho ele não tem valor intrínseco. Por isso que é complexo aquela alguns questão dados, de você eles podem trazer ter o dado de valor. volta, se na verdade o benefício do dado é exatamente coletivo, é um pouco do que eu estava falando. Eu não vejo isso muito funcionando. Agora, eu acho que, não estou nem julgando nem nada. Agora, eu acho que essa questão da preocupação com a privacidade dos dados é uma preocupação ainda bem elite, né, da elite. Eu acho que as pessoas, em geral, assim, não se preocupam com isso. Eu já ouvi a pergunta de um jornalista estrangeiro que falou por que brasileiros se preocupam com privacidade? Vocês andam seminus metade do ano. Aí é difícil responder essa. Porque na cabeça dele, se você vai à praia, por que você está preocupado com a sua privacidade online? Eu acho que a privacidade tem problemas assim, em determinadas situações. Eu volto a dizer, esses jogos no Facebook, eu não vejo problema nisso. Agora, eu acho, por exemplo, é problemático quando você vai lá, que o RH acessa as suas informações, por exemplo, de saúde, a seguradora acessa as suas informações de saúde. É o cruzamento desses bancos de dados, é a utilização, a utilização secundária dos dados. Quando os dados se juntam com outros dados que não era previsto que eles fossem se juntar, e aí tem um quadro geral seu que interfere no preço do seu seguro, interfere na sua contratação ou não, interfere em várias... Isso eu acho um problema. A gente tem um nome para isso já na legislação, em alguns estudos, chama-se assimetria informacional, ou seja, o grande problema é que os dados que eu cedo hoje, dado, ele, em tese, ele não morre, né? Dado não tem validade, não é que nem comida. E aí o grande, ele pode ficar velho e pode ficar errôneo porque ele ficou desatualizado, mas ele ainda está lá, ele tem um valor histórico assim, no mínimo. E o grande problema é que você cede o dado hoje para uma finalidade, isso é um ponto que as leis tentam endereçar, e daí vem a história da finalidade, do legítimo interesse. Eu não sei daqui a 10 anos para o que esse dado vai ser utilizado, e o impacto disso ele é duradouro na sua vida. Então, você tem N discussões sobre, por exemplo, que horas eu apago, se a gente vai... E talvez a melhor decisão, como isso é muito subjetivo, foi dar às pessoas. Então, a lei europeia e a lei brasileira,
eles dão direito aos usuários, hoje, um dos direitos que a gente passa a ter, da gente pedir a exclusão dos dados, ou seja, peça para apagar dados antigos. Ou quando eu terminar o meu relacionamento com determinada empresa, não vou mais utilizar determinado tipo de serviço, eu posso pedir para que os dados sejam apagados. É uma tentativa aí de melhorar um pouco esse relacionamento para que essa simetria não perdure para sempre. Eu acho eu acho interessante isso que a gente está conversando hoje. Agora, eu acho que a nossa função, eu acho que é muito de criar uma consciência, uma mudança cultural importante para acontecer, porque essa questão dos dados hoje parece tudo muito complexo ainda para as pessoas, porque de fato é complexo. Eu acho que em algum momento, não sei com quanto tempo, essa questão assim de pedir para pagar, pedir para tirar o consentimento, tudo isso, todas essas questões, o relacionamento das pessoas com os dados, eu acho que tende a se tornar alguma coisa que ela vai mais fluido, que ela vai conhecer, mais amigável. Porque hoje, assim, isso é tudo muito complexo, mesmo para as pessoas que estudam. É tudo muito recente, né? É muito recente. Agora, eu acho que isso vai acontecer, né? De alguma forma que a gente vai aprender. E hoje, por exemplo, grande parte das pessoas acham que esses serviços do Waze, Facebook, todas essas das plataformas grandes, são de graça. E não são, né? A gente paga com os nossos dados. E eu acho que a tendência é que os bancos, daqui a pouco, não vão cobrar mais taxa, as telefônicas também não, porque todos eles vão se monetizar com os nossos dados. Então, essa discussão dos dados, o que são os dados, como é que eles funcionam, quais são os direitos que nós temos, como é que a gente exerce esse direito, eu acho que é um processo de educação, de aculturamento, vai acontecer. De conscientização. Conscientização. Agora, eu vou passar para o próximo tópico, e a gente, acho que ainda dá tempo para mais uma pergunta depois, e falar um pouquinho de manipulação e polarização. A gente já tocou nesse tema aqui, e esses temas eles são interligados, mas aqui, você imagina uma comunidade, você falou, na verdade, não vai a nível do indivíduo, mas vai a nível de um grupo social que tem características e preferências semelhantes e tudo mais. Como esses algoritmos, eles filtram muito a informação que a gente é exposto. Quando você entra no Facebook, no teu feed está uma filtragem que foi feita para você. No YouTube está uma filtragem baseada nas suas pesquisas, baseada nas suas preferências. Se não existe o risco com isso da gente ter a polarização e de você ter uma manipulação inconsciente, mas eu diria principalmente aqui uma polarização. Você ainda exacerbar essas bolhas, porque o conteúdo que você está lendo e aquilo que você está estudando, ele reforça os seus credos, reforça as suas crenças, reforça aquilo que você acredita mais. E se hoje se fala muito da polarização, seja na política, a gente teve agora, recentemente, uma eleição extremamente polarizada aqui nos Estados Unidos, no Brasil, acho que está extremamente polarizado. Se pode ter um componente dessa filtragem e se não existe um risco das pessoas estarem vivendo bolhas com seus semelhantes sendo segregadas pelos algoritmos. Essa é uma grande polêmica, porque até nós conversamos um pouco outro dia sobre isso, porque eu tenho duas observações. Primeiro, eu acho que a polarização, assim, a minha impressão é que a polarização não tem a ver com a formação das bolhas, dos chamados dos clusters. Eu acho que a polarização tem a ver, que de fato aumentou a polarização, porque pela primeira vez nós estamos ouvindo e lendo a opinião de pessoas absolutamente diferentes da gente. Eu acho que isso, eu acho que a questão dos clusters, de viver em bolhas, eu acho que nós sempre vivemos, né? Então, acho que assim, é da natureza humana, ele se sente confortável se ele está iguais, com pessoas que pensam como ele, que têm uma relação com a vida como ele. Eu acho que é assim que a gente viveu a vida inteira. Eu acho que a internet, as redes sociais, nos colocou num universo muito maior, muito rápido, mas muito maior. Né? Então, eu dizer, tudo bem, os algoritmos, eles fazem isso, fazem a filtragem, eles me entregam, porque eles fazem isso também porque é o que as pessoas querem. Né? A maior parte das pessoas gostam disso, elas gostam dessa personalização, elas gostam dessa filtragem que os algoritmos fazem. Eles convivem com pessoas que têm gostos similares. Então, mas eu acho que, de qualquer jeito, é uma dimensão muito maior. Né? Então, se eu hoje eu convivia antes de telefone celular, telefone fixo, eu convivia o quê? Com 3, 4 pessoas durante a semana, durante um mês. Hoje eu tenho
1.000 e poucas pessoas no Facebook e no Instagram que eu escuto o que elas falam. Então, mesmo assim, eu acho que, de novo, tem questões, essas questões todas que estão sendo colocadas e outras mais em relação a esses mecanismos, nós temos que discutir, porque nós temos uma oportunidade de fazer um mundo melhor. É como se fosse um pouco assim, né? Nós temos possibilidade de diminuir o viés, enquanto nos humanos a gente não consegue fazer isso. A gente tem a possibilidade de dar um acesso a uma diversidade maior do que a gente não tinha antes. Então, nós temos, assim, nós não podemos matar a oportunidade que essas novas tecnologias estão nos dando. Agora, mesmo assim, olha, tem um vídeo, não sei se vocês viram, genial, do Chico Buarque, gargalhando o tempo inteiro, porque ele entrou pela primeira vez nas redes para ouvir o que falavam dele. Vocês viram esse vídeo? Não. E ele gargalha o tempo inteiro, porque ele diz, eu sempre vivi com pessoas que só gostavam de mim, só me elogiavam. E aí falam lá que eu sou um alcoólatra, que eu sou um bêbado, aí ele ri pra caramba o tempo inteiro, ele nunca tinha escutado. Então, eu acho assim, como as marcas começaram também a escutar o que os consumidores falam sobre ela, tomar um susto no primeiro momento, assim, nós estamos ouvindo pessoas que a gente nunca ouviu, pensam radicalmente diferente da gente e estão se manifestando. Então, eu acho que a polarização tem a ver com isso, muito mais do que os mecanismos de filtragem das informações. E é um reflexo um pouco também desse movimento. A gente começou... Bem, a gente teve a globalização, dizem que a primeira nação globalizadora foi o Império Romano. Mas agora a gente tem tecnologia para, de fato, a gente pode sair de São Paulo e estar na China daqui a um dia. Se você vai hoje nas grandes metrópoles mundiais, Nova York, Roma, Paris, São Paulo, Hong Kong, Xangai, talvez Xangai menos, mas todas essas, se você vai numa praça pública, entra no metrô, você vê o mundo inteiro, você ouve 3, 4 línguas em 10 minutos. Eu tenho um amigo árabe em Londres que ele falou, nunca vão bombardear o metrô de Londres, porque senão vai matar meio planeta. Não tem, muita gente diferente junto e você é obrigado fisicamente a aceitar culturas diferentes. Só que isso foi feito de forma muito rápida. Então, o que a gente está vendo um pouco agora também, isso se reflete no mundo online, é um pouco a reação, aí para ficar no reacionário, né, é um pouco a reação a esse movimento que foi, de fato, muito acelerado. Mas ele tende a uma acomodação em que as pessoas passam a aceitar mais diversidade na sua vida física, vida real, e isso também vai se refletindo no universo online. Dora, eu acho que a gente cumpriu um pouco o que era o objetivo. E eu não quero parecer negativo, eu sou um fã de inteligência artificial, eu acho que tem muito mais benefício do que malefício, mas eu acho que é importantíssimo a gente levantar essas questões que são polêmicas, até para que possa trabalhá-las e resolver com responsabilidade. Eu acredito que são temas importantes para serem discutidos, e a Lei Geral de Proteção de Dados adressa várias dessas preocupações que tem, mas são temas atuais e sempre gera essa polêmica. Aí, fazer só uma observação sobre a Lei de Proteção de Dados no Brasil, né? Como o Rafael falou, vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, mas são 5, a autoridade que vai controlar são 5 pessoas só. E aí vai ter o apoio, que não é decisivo, mas é só auxiliar, né? Como é que se diz? Consultivo, de 23 pessoas. Então, a gente imagina que se no Brasil coisas mais básicas não funcionam, como é que vai funcionar dessa complexidade toda que a gente está discutindo? 5 pessoas que vão decidir, para começar, quem serão essas 5 pessoas? Porque um grande especialista nessas tecnologias não acredito que vai querer ter essa função, um grande pesquisador. Então, quem serão essas 5 pessoas? Qual o perfil dessas 5 pessoas? Então, é muito difícil, né? Essa é a próxima etapa da batalha. O que eu acho, mas eu acho positivo muito a lei, eu vejo assim, porque nós vamos ter um arcabouço jurídico. Então, se alguém se sentir lesado, ele vai poder entrar num processo e aí tem as regras da lei que estabelece, aí não vai ter dúvida. Agora a gente tem a regra do jogo. É isso que eu acho que é um grande avanço. Não vai dar tempo da gente responder mais perguntas, a gente só tem 5 minutos. Andressa, volta para a gente. Eu queria fechar de um ponto positivo de como a gente lida com tudo isso. E aí é a última interação.
E um pouco foi o que a gente fez aqui hoje, entender os riscos e como minimizar a exposição. Quais são os riscos? O que você está abrindo mão? Se manter atualizado, tudo é muito novo. A gente falou, os algoritmos são novos, o valor dos dados, são coisas que nós estamos, acho que ainda aprendendo com isso. Se engajar no debate sobre os responsáveis dos dados, entender o que é, o que é o LGPD, se informar. A parte de ética, ethics of code, você fala de ser uma matéria, ou seja, ter essa preocupação quando a gente está fazendo os algoritmos, garantir que existe uma ética, que o dataset ele é inclusivo, ele não está privilegiando determinada característica em relação a outra, determinado gênero. Buscar fontes de dados, de informação, fontes confiáveis. A gente falou muito de curadoria aqui, mas eu acredito que na curadoria eu estaria disposto a pagar para poder ter alguma coisa que, de uma certa forma, garantisse que o dado tem alguma qualidade e conhecer a si mesmo. E aqui a gente colocou... Esse último é mais complicado. O conhecer a si mesmo é até por um tema que a gente não explora muito, que é a preocupação, e o Noah Harari é bem forte nesse tema, mas que é uma preocupação de que corre um risco de que os algoritmos, em dado momento, eles conheçam mais do que nós mesmos. Eu acho que seria tema para 1 hora de discussão nessa. Eu acho até que é fácil, não corre risco, não. Eu acho que é fácil. Acho que já tem algoritmos que já conhecem a maior parte das pessoas muito melhor do que a gente. Ele diz, na verdade, é só conhecer melhor, não precisa conhecer 100%, é só melhor do que você mesmo se conhece. Então, e uma das coisas é o lifelong learning, a gente está sempre aprendendo. Nós vamos estar publicando aqui tem uma lista de livros, tem uma lista de teses, então a gente vai estar colocando isso aqui. Então, tem TED sobre inteligência artificial, tem livros sobre inteligência artificial, o Cruel também, ele fez uma seleção de livros aqui de 2018. E não sei, vocês querem algum comentário final sobre o que a gente falou? Não, estudem. A velocidade do mundo hoje, ela obriga todo mundo a ser aluno. É simples assim. E vai piorar. Você que é uma professora... isso, tem que se informar. A educação é fundamental, tem que se informar, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber como funciona. Se, por um lado, tem o desafio, que é muita coisa e acelerada acontecendo, por outro, tem um facilitador, digamos assim, que também, quem quiser, as informações estão aí, os dados estão aí, os cursos estão aí, tem curso online de graça, muito bons, tem várias fontes... Tanta informação possível, a dificuldade é exatamente essa. Como é que a gente gerencia o tempo virou o nosso asset mais precioso para poder lidar com tudo isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Boa noite, obrigado. Bom estar contigo, Rafael. Boa noite a todos, obrigado. Legal ver essa diversidade aqui no board. Muito obrigado, uma boa noite.